Muito bem. Agora o nosso próximo tema é a natureza e a especificidade da organização do trabalho pedagógico escolar inclusivo. No tema anterior, os determinantes socioeconômicos relativos à escola. A economia das pessoas e a vida dessas pessoas influenciar na gestão escolar. Agora vamos ver sobre o trabalho pedagógico em si, mas sob uma visão um pouco mais ampla, que é a da inclusividade. Incluir os alunos que precisam que, observe, a palavra inclusivo significa mais do que apenas a noção comum de pessoa que precisa de ajuda. Mas antes vamos lidar um pouco com uma questão mais prática. Este texto, o texto com base nesse tema, foi extraído do trabalho Organização do Trabalho Pedagógico Especializado nas Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, publicado pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná. Vocês podem encontrar este arquivo pela URL elencada abaixo. Diz: a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza um atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os educandos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas de ensino regular. Dessa forma, a educação especial, de acordo com a atual política do MEC, deve assegurar o atendimento educacional especializado AEE, que é definido pelo Decreto Federal 7.611 de 2011, na seção 1ª do artigo 2, alíneas 1 e 2, ditas como conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestados das seguintes formas: 1. Complementar a formação dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, como apoio permanente e ilimitado, no tempo e na frequência dos estudantes, as salas de recursos multifuncionais, doravante denominadas pelas siglas SRM. Ou 2. Suplementar a formação dos alunos com altas habilidades / superdotação. Bom, vamos ver ponto a ponto aqui. Primeiro, a modalidade de educação especial é uma modalidade de ensino que passa todos os níveis e etapas do ensino educacional especializado. Vamos lá. O ensino educacional padrão é aquele ofertado a todos os alunos. Basicamente, o aluno que encontra-se na escola pública ou na escola privada possui o ensino educacional padrão. Agora, essa educação especial é uma modalidade de uma educação especializada. Sendo uma educação especializada, ela deve ter serviços e recursos próprios para esse atendimento. Ou seja, é uma educação que diferencia-se da educação padrão por demandar, em alguns casos, serviços, noutros, recursos próprios para a sua realização. E orienta os educandos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas de ensino comuns do ensino regular. Vamos lá. Não é porque uma educação ela é especial
que demandam um atendimento especializado, que ela é a parte do ensino regular. Em que ponto? O conteúdo a ser trabalhado para as pessoas que demandem educação pode, em algum momento, ser adaptado através das ferramentas ou dos recursos ou então serviços que sejam necessários. Mas, ainda assim, eles devem fazer parte, partir do pressuposto de um ensino regular. O mesmo conteúdo que é passado para as turmas de ensino comuns deve ser passada para essas turmas especiais. O que difere será a forma, dependendo da necessidade, ou o ritmo. Isso significa dizer que tudo que se passa numa escola comum, padrão, não necessariamente deverá ser passada para a educação especial. Pois, em alguns casos, deve-se observar a limitação do aluno. Noutros, será passado a mais, pois também deve-se observar a habilidade do aluno. Isso posto, a educação especial, que é definida pela política do MEC, política atual do MEC, da qual eu tirei este conteúdo, deve assegurar o atendimento especial, o atendimento educacional especializado, de acordo com o Decreto Federal 7.611 de 2011. Enfim, pela política do MEC atual deste texto, esse atendimento dessa educação especial encontra-se amparado por um decreto federal na qual delimita o que seria o atendimento educacional especializado, o AE. Temos nesses dois pontos as linhas 1 e 2. É definido da seguinte forma: conjunto de atividades, beleza, começa assim, conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente. Em seguida, da mesma forma. Vamos lá. Conjunto de atividades. A depender da necessidade do aluno, este precisará de atividades próprias para o seu desenvolvimento intelectual. Isto é, há alguns alunos com deficiências de aprendizagem que vão demandar algumas atividades a mais para a fixação de atendimento do conteúdo que outros alunos. Então, atividades próprias serão necessárias. Por outro lado, alunos, como vamos ver, os de superdotação, vão precisar também de atividades próprias, mas atividades próprias que estejam além do conteúdo que esteja passado como ensino padrão. Por quê? Porque este aluno que esteja com conteúdo, com o seu conteúdo passado além do padrão, ele necessariamente vai precisar de uma atividade própria para que não fique, como se diz por aí, boiando na sala, sem fazer nada, inútil. Pois é um fato que estes alunos que possuem uma alta habilidade, isso é, possuem um ritmo de aprendizado mais rápido que os demais, eles podem sentir-se constrangidos, podem sentir-se inúteis ou podem sentir-se como um peso morto ou tempo desperdiçado na sala de aula com um monte de nada. A ponto isso observar, já que este aluno já assimilou este conteúdo.
este aluno já sabe o que deve ser ensinado. Então, ter uma atividade, com um conjunto de atividades específicas para estes alunos é necessário. Mas o mesmo também se aplica para alunos com baixa capacidade cognitiva. As atividades para estes alunos devem ser diferenciadas para dos outros, pois se este aluno, se a escola, seus alunos comuns estão no ponto A, este aluno sequer chegou, os alunos padrões, por assim dizer, estão no ponto B, e este aluno com baixa consciência cognitiva sequer chegou no ponto A, não pode ser razoável pensar que o conteúdo de ponto B deve ser repassado a ele. Deve ser passado a ele algum conteúdo para que ele consiga fixar este ponto A. Dá um exemplo. Os autistas. Há uma série de autistas que têm dificuldade de aprendizado em algumas áreas. E o mesmo autista que tem dificuldade de aprendizado numa área pode ser superdotado em outra. Há um exemplo corriqueiro sobre Albert Einstein, que só começou a falar aos 4 anos de idade e tinha algum nível de autismo. No entanto, se tornou um gênio na física, principalmente a física teórica, que, como vocês podem comprovar, é um bagulho louco. Entretanto, é um fato, ainda assim, mesmo que ele fosse reconhecido como uma pessoa altamente capacitada no ramo da física, que ele possuía dificuldades convencionais em outras situações. Ou seja, uma pessoa ela pode ter uma super capacidade para uma área e ter dificuldade para outra. Isso pode ser uma questão neurológica. Esse é um problema que deve ser trabalhado pelos professores. Como? Um conjunto de atividades voltadas às pessoas que se façam necessárias. Depois continua com recursos de acessibilidade e pedagógicos que estejam organizados institucional e continuamente. Vamos lá. Um recurso de acessibilidade, por exemplo, para os alunos que possuam dificuldades de locomoção. De fato, eles precisam de uma rampa, precisam de um peso emborrachado, por exemplo. Esse é um recurso de acessibilidade que deve ser organizado de forma institucional, ou seja, deve estar incorporado à estrutura, no exemplo que eu acabei de dar, a estrutura da escola. É algo que por ser uma necessidade que envolva algo estrutural, vai necessariamente passar pela direção da escola, que de uma forma gestionada terá que, de alguma forma, alocar os recursos necessários para que isso seja realizado. Enfim, e recursos pedagógicos organizados continuamente. Um recurso pedagógico organizado continuamente são, além das atividades, um conjunto de ações pedagógicas de apoio, por exemplo. Conjunto de ações pedagógicas relacionadas, conforme veremos, às reuniões de pais, às reuniões de classe, às análises de desempenho que devem ser feitas particularmente aos alunos onde isto seja necessário. Enfim, agora veremos as formas como isso lida. Linha A. Complementar a formação dos alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento. 10. Como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes. As salas de recursos multifuncionais.
doravante denominadas pelas siglas SRM. Muito bem. O objetivo de tudo isto é para os alunos que possuam deficiências ou transtornos globais de desenvolvimento. Nós vamos ver exatamente o que isto significa. Essas ações, elas têm por objetivo complementar a formação destes alunos. Alunos com deficiências ou transtornos de desenvolvimento. Basicamente, os alunos que, em função de alguma característica presente, estão atrás dos demais alunos. Isso deve ser feito com um apoio permanente e limitado, ou seja, deve ser feito de uma forma contínua e deve estar na política institucional pedagógica da escola. É algo com o qual os gestores pedagógicos devem se preocupar. E principalmente, deve ser algo limitado. Não faz sentido aplicar uma política de apoio a pessoas com deficiências a pessoas que não possuem deficiências. Logo, essas atividades ou esse apoio permanente, ele deve estar limitado. Muito bem. Limitado em quais sentidos? Em tempo e em frequência dos estudantes, ou seja, destes alunos que possuem limitações, as salas de recursos multifuncionais, doravante denominadas pela sigla SRM. Nós vamos ver essa sigla em seguida, então é importante que fique claro o significado dela. Salas de recursos multifuncionais. Muito bem. O que seria uma sala de um recurso multifuncional? A sala que está preparada para atuar com alunos com deficiência, de modo que quando estes alunos não puderem participarem do ensino regular padrão com os demais. Isto não quer dizer colocar os alunos à parte ou ser antipático às suas necessidades. Não, pelo contrário, significa reservar um espaço com profissionais qualificados e capacitados para lidar com essas necessidades. Importante destacar, um profissional que seja qualificado e capacitado para lidar com isso daqui é um professor ou uma professora que possui, no caso, por exemplo, de alunos surdos, conhecimento em Libras. Mas também é um profissional que tem a capacidade de atuar de modo a dar um suporte e criar um desenvolvimento de aprendizagem a esses alunos. Olha, sendo bem sincero, é um trabalho imenso. É um trabalho que exige de uma pessoa que tenha um comportamento adequado, ou seja, uma pessoa que tenha muita paciência, que tenha gosto por lidar com estes alunos. Então, uma pessoa que não tem paciência não vai lidar com eles, é uma pessoa que os compreenda. É um trabalho especializado. É um trabalho que só pessoas que realmente possuem capacidade de fazer devem fazer. Em parte é semelhante ao que vimos em recursos humanos. É preciso ter um excelente jogo de cintura para analisar as conveniências, a personalidade e o modo de atuação das pessoas e lidar com isso da melhor forma possível para que, de forma organizada, isso possa ser refletido em um bom acompanhamento das atividades da escola. É o mesmo aqui, só que em relação aos alunos. Só que, além disso, tem que ser levado em consideração as deficiências dessas pessoas. Sendo que, geralmente, isso aqui é trabalhado com mais de um profissional. Porque
mesmo que seja uma turma limitada a, por exemplo, 10, 20 alunos, uma pessoa sozinha não tem condições de lidar com isso. Então, uma sala de recurso multifuncional terá não só geralmente dois professores especializados para lidar com isso, mas também recursos à parte para lidar com isso. Então, podem ser recursos desde computadores, brinquedos para alguns alunos, uma disposição de ambiente diferente da sala convencional, mas também pode ser há um acesso diferente com corrimões para que alguns alunos possam se locomover. Pode ser um piso diferente, pode ser uma rampa de acesso, pode estar localizada no local um local primário. Enfim, há uma série de coisas que podem estar presentes dentro dessas salas. Enfim, eu terminarei este ponto por aqui. Em seguida, lidarei com os alunos de superdotação.